contar para vocês a minha experiência de vida em fé, né? A minha vida assim na fé foi lá essas coisas da minha infância até a minha juventude, vamos dizer assim. Porque eu ia para a igreja, os meus pais, porque eles, tipo, não é que forçavam, mas por conta que eles iam, né? Aí eu ia também. Aí fui criada assim, né? Cresci no meio, assim, de muita oração. Fiz a primeira Eucaristia, 10 anos. Depois, mais, acho que uns 14, 16 anos por aí assim, fiz a primeira, a crisma. É uma vida assim, né? Religiosa. Mas, para dizer assim, que eu sabia, que eu ia, tipo, por amor mesmo, coração aberto, tal, sabendo que realmente para onde eu estava, tipo, caminhando, sabia que era um caminho, assim, que é para levar a salvação, né? Montanha, assim, tipo, não é bem vontade, não vou dizer bem assim, mas vamos dizer assim, por eu mesmo, tipo, eu ia, não sei, acho que vocês estão entendendo, né? Pra fazer a vontade dos meus pais, tipo assim, quase assim, né? Porque a gente, quando é novo, agora vamos falar sério, gente. Eu acho que a maioria, quando foi novo, eu acho que é mais ou menos isso. A gente vai porque os pais tá indo, a gente vai encontrar com os amigos, né? Colegas. Vamos falar sério, vamos ser sinceros aqui, né? Eu acho que a maioria, eu acho que é um pouco bem que foi assim. Ou é assim, tá sendo assim, para quem é jovem ainda. Só porque a vida e Deus também, ele vai nos preparando, ele vai nos capacitando, ele vai nos convertendo ao longo dos anos, né? A gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo, a gente vai tendo mais conhecimento também. A gente vai, depois a gente começa a andar com as nossas próprias pernas, né? Não tem mais papai e mamãe do lado ali, né? E aí é onde começa a complicar, né? Aí um pouco a vida da gente começa, o ciclo começa a fechar e aí a gente não tem a quem recorrer. Aí recorrer a quem? O do céu. E a sorte que quando a gente tem pais católico, bem católico, e eu digo que aí foi uma graça de eu ter na minha família, a minha família ser assim, né? Meus avós, meus pais, irmãos, pelo menos a maioria, né? Meus irmãos. E foi a sorte de eu ter nascido no meio católico. Foi uma graça de eu ter nascido no meio católico, na família católica, bem católica. E hoje agradeço muito a meus avós, meus pais principalmente, né? E por isso, é uma grande herança que os nossos antepassados, tipo os avós, ou que seja bisavós, né? E aí também os nossos pais, né? Nos dá essa alegria, né? De viver em Deus. Que aí eu quero contar a vocês em relação a quando eu fui justamente ter a minha filha. Conhecimento de perto. O que é que Nossa Senhora é capaz de fazer conosco? Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quando eu fui ter a minha filha. Então, quando completou, aliás, estava com 6 meses e umas semanas. Estava já completando os 7 meses. A bolsa se estourou. Estava com 6 meses e umas semanas, vamos dizer aí, umas 3 semanas, mais ou menos, por aí. Sim, aí a bolsa estourou, né? Fomos às pressas para o hospital, em Mirandiba, que é minha cidade natal, né? De Mirandiba, como Mirandiba, a cidade é um pouco atrasada, assim, em termos de, principalmente na área da saúde, em todo sentido, mas na área da saúde é um caos. Aí de lá transferi para Salgueiro, que é uma cidade próxima também, só que lá é mais avançado, né, e tal. Pronto, quando cheguei em Salgueiro lá, quer dizer, nós chegamos em Salgueiro, que eu e minha filha, né? Quando chegamos em Salgueiro lá, me botaram lá num quarto lá, né? E fiquei de molho nesse quarto lá, mas minha filha aí uns 9 dias mais ou menos. Repouso absoluto, né? Que a bolsa tinha estourado e tal, e ali, mas não era tempo ainda de nascer, ela não estava ainda pronta, não estava ainda para nascer, né? Não estava ainda nos dias que poderia, que a médica explicou, que ela poderia, até eu ter ela ali mesmo, mas corria risco de vida, né? Ela podia não sobreviver. Então, ali nos manteram lá em Salgueiro, no hospital, no hospital, né? Ela assim, comigo na barriga ainda, vocês estão entendendo, né? No soro e tal, mas não podia levantar para ir para fora, não, era só da cama para o banheiro. 9 dias, quando completou no 9 dias, no 9º dia, a médica me chamou para dizer que
tinha que nos levar para Recife, transferir para Recife. Aí eu entrei em desespero. Só que antes disso, gente, eu já estava em desespero, né? Eu já estava em desespero. Esse dia todo em Salgueiro, estava no desespero total. Inclusive, a primeira vez, assim, que é marcante, assim, na minha vida, que Deus começou ali que eu comecei a sentir Deus e Nossa Senhora que estava comigo. Foi lá em Salgueiro. Eu já tinha meus 26 anos, por aí. Então, foi assim. Quando a gente está em hospital, internado, geralmente passa aquelas pessoas visitando os doentes, né? Só porque nesse dia, nesses dias que nós estávamos lá, né? Foi uma turma de crente, pessoal, uns crentes evangélicos, sei lá, não era católico, não. E até a Bíblia que me deram não era a Bíblia católica, não. E eu não tinha nada assim, não tinha um texto, não tinha nada assim para mim estar fazendo minhas orações, não tinha nada, um livro de oração, nada. Saí mais pressa, inclusive roupa de bebê, nada, eu andava com nada, que eu não estava esperando, pensando que ia nascer de 9 meses. Pronto. Aí passou um pessoal crente, evangélico, nem sei que religião bem era, mas me deram uma Bíblia, pronto. Você acredita que me deram essa Bíblia? Mas pelo fato de eu estar tão aflita, toda só no coração mesmo, com medo, um medo constante de perder a minha filha nascer assim e não sobreviver, entendeu? De eu não ter ela nos meus braços. Aí o que é que eu fazia? Agarrava a Bíblia, ficava assim, abraçava assim a Bíblia, como se estivesse abraçando uma pessoa, entendeu? Assim, bem. Aí eu sentia aquele consolo, aquele conforto. Aí dava aquele alívio. E pedindo, era só isso que eu conseguia fazer. Meu Deus, nos ajuda, me ajuda, ajuda a minha filha. E era só isso que eu conseguia dizer. Eu não conseguia dizer muita coisa, não. E abraçar a Bíblia. A médica foi me chamou, né? Que era para dizer que precisava levar para Recife, porque não tinha como eu ter ela em Salgueiro, por conta que em Salgueiro a incubadora no caso só tinha 2 incubadoras e a incubadora estava ocupada. E se eu tivesse ela ali, não tinha onde botar ela, porque tinha que botar na incubadora, né? E ela corria risco de morrer. Aí eu entrei em desespero. Ela disse: não, mãe, calma. Aí explicou bem direitinho o que significa prematuro, criança prematura. Que aí eu nem sabia o que era isso. Já que era uma doença, prematura era uma doença. Aí ela explicou direitinho. Foi uma comparação até de uma manga, né? Uma manga verde, manga de verde, manga madura e tal. E chega o ponto de a gente colher, né? Quando ela está madura, que é o tempo certo, correto, né? E por estar verde, no caso, sendo prematura, é como se estivesse tirando uma manga verde do pé, né? Ela fez essa comparação mais ou menos bem direitinha, que eu não sei explicar, mas ela fez bem direitinho, que eu me acalmei. Eu digo, não, eu quero ir para Recife, então vamos, quero agora, vou, quem mais vai é eu. Aí, pronto, ela foi tratar de avisar o meu pessoal, o meu povo, né? E aí, um pouco chegou meu avô, minha irmã, se não me engano, foi, meu esposo foi, meu irmão, o caçula, Marcelo, e minha irmã Denise, para mim que foi também, a minha cunhada também, que foi que me acompanhou até Recife, minha cunhada. Sei que nós saímos de Salgueiro à tarde, chegamos em Recife à noite. O dia ia amanhecendo ainda, comecei a sentir ardor, já para ter ela. Aí tive ela, umas 9h40, 9 por aí assim. Nasceu forte, gente, 7 meses mais forte, chorou alto, aquele choro alto. Aí o médico pegou ela assim, disse, mas é fofinha, abraçou ela assim, bem pertinho do rosto dele, e disse, mas é fofinha. Aí levou ela lá pro lugar para ajeitar ela e tal, né? Pesar, talvez, não sei. E botar ela na incubadora. E eles foram acabar de me ajeitar, né? Pro outro quarto, né? Beleza, passou aí umas horas. Aí eu procurei por ela. Que nada de trazer ela pra mim ver. E eu procurei ela. Disse, não, calma que você vai já ver ela. E aí eu entrei em desespero, gente. Aí roupa não sabia onde tinha ficado. Aliás, a bolsa minha ficou, mas as bolsas da bebê voltou pra Mirandiba. Só fiquei com minha roupa mesmo, minhas coisas. Só porque ficou em outra parte, eu sem saber nada. Eu achando que ia ficar no mesmo quarto que eu ia estar, a bolsa era pra estar lá também, mas não. Pelada, só com um lençol, enrolado num lençol mesmo, descalço, até os calçados, não sei como foi que... Nem os calçados não estavam ali, nada. Eu entrei em desespero, minha gente. E aqueles corredores lá do hospital, eu saí caminhando, chorando, nem minha bebê, ninguém, assim, eu sem conhecer ninguém. E nem minha bebê, e eu caçando ela, e aí encontrei uma enfermeira, no hospital, os prantos mesmo, no corredor. Aí ela procurou o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Eu fui contar a história. Eu disse, eu não sei cadê minha bebê, eu tive minha filha, eu não sei cadê ela. Eu não sei onde levaram, não sei se ela está viva. E chorando, não sei nem como eu conseguia falar. E estou sem calçado, sem roupa, sem nada. Nem o prendedor do cabelo, não estou com ele aqui, eu não sei cadê minhas coisas.
Ela, calma, mãe. Foi me botou lá de volta no quarto, na cama, mandou deitar, deu uma água a mim, né? E me deu relaxar e ficar lá. Calma, que eu vou providenciar tudo isso. E calma, que sua filha foi disso. Sua filhinha tá bem, ela tá na incubadora. Lá ela vai ser alimentada. Ela vai ficar uns dias lá. E contou bem direitinho, assim, bem direitinho, né? Aí foi que me acalmei mais. Aí ela disse, calma, que eu vou providenciar tudo. Daqui a pouco, quando for hora, eu vou levar você lá para você ver sua filha. Mas calma, que tudo vai ser na hora certa. Calma, mãe, calma. Aí ela bem direitinho, elas conversam bem direitinho com a mãe. Aí fiquei escutando, porque ela chegou mesmo com as bolsas, com tudo. Aí veio tudo, calçado, roupa, tudo, me ajeitei tudo direitinho. Até o banho, que eu não tinha nem tomado banho ainda, porque eu tava nesse desespero, querendo saber da minha filha. Aí fui começar, né, ajeitar, tomar banho, ajeitar e tudo mais. E, só porque eu foi normal, mas ele foi levei pontos, só não sei quantos pontos eu levei. Aí ela foi e me levou, só que eu não pude entrar. Eu vi ela pela vidraça, por fora ainda, por fora porque não, assim, elas não deixaram eu entrar lá dentro, não. Porque lá dentro era cheio de incubadora, não só era dela, não. Era um monte de incubadora, né? Aí é numa máquina ligada, um monte de fio ligado naquela criancinha, naquele bebezinho. Um monte de fio, todo canto, dos peitinhos, só de fraldinha, toda cheia daqueles negócios. E foi outro desespero. Com medo, ao mesmo tempo, com dor, assim. Pronto. Aí ela me levou de volta lá pro quarto, tudo. Fui pra lá pro quarto. Quando foi 6 da manhã, isso tudo ainda foi. Eu tô contando que eu tive ela 9 da manhã, né? Mas passou o dia todinho nesse processo, eu lá, e quando foi à noite, foi quando eu levantei. Quando eu levantei, entrei em desespero, que não tinha aparecido ela, eu não tinha aparecido nada pra mim, nem roupa, nem calçado, nem nada. Aí foi na noite que eu tive esse desespero. Em madrugada, ela me levou lá pra ver a bebezinha. Quando foi 6 da manhã, aí ela foi buscar nós, eu e as outras companheiras de quarto, né? Pra amamentar as bebês. As que tinham tido naquelas horas, mais ou menos, assim, aproximadamente naquelas horas, né? Aí fomos mesmo, comecemos o processo da amamentação, porque ela ficou uns pouco, umas horas na incubadora. Aí, depois da incubadora, veio aquele processo de ela da incubadora e dar a mãe, para a mãe amamentar, né? E aí começou esse processo da amamentação, em 2 horas. Em 2 horas a gente tinha que amamentar. É de dia à noite, não tinha negócio não. Não tinha negócio de dormir, não, era só cochilada mesmo. Em 2 horas aí começou esse processo, beleza. Enquanto eu tava com minha filha nos braços, Maria, maravilha. Quando voltava pro quarto novo, aí ficava imaginando, meu Deus, mas mesmo assim, com aquela confiança. Aquela confiança, ao mesmo tempo, você entende o que eu quero dizer, gente? A gente tá, assim, numa situação assim, vamos falar sério, que a gente não tá o tempo todo também ali forte, não, gente. Tem hora que a gente esmurece, dependendo da situação que a gente vê. Qualquer coisinha que a gente vê, a gente já, né, entra em desespero. Aí, sei que quando foi... Isso durou 6 dias. Ela na incubadora e a gente indo amamentar. Em 2 horas. Em 2 horas. É 12 da noite, aí 2 da madrugada. E assim, 2 horas. 4 da madrugada de novo, 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, 12 de novo, 2 de novo, 4 entendeu? Em 2 horas a gente ia para amamentar. 6 dias assim. Quando foi no 6º dia, que ela começou, que ela já estava pegando o peito mesmo, aí já foi tirada ela da incubadora e levada pro quarto, mãe canguru, que chama lá o lugarzinho lá é das mães canguru, né? Pronto, aí, só que o processo é de quê? Para poder pegar peso fora da incubadora, né? Aí é outro processo, aí foi outros dias aí de luta. Para poder ver se a criança vai, eles todo dia vem medir, pesar, não vai ser todo dia, não é todo dia não, tinha um dia da semana. Pesar, medir, essas coisas, né? E vendo se tá pegando o peito direitinho e tal mesmo, se o leite tá alimentando certinho, corretinho, se tá pegando peso, tudo isso aí. Depois que eu tava na mamãe canguru lá, que outra certeza que Nossa Senhora estava o tempo todo conosco, cuidando de nós, todo detalhe. Foi comprado de tudo para minha filha, não faltou nada. Minha mãe comprou tudo que vocês imaginar, ela comprou, assim, de uma vez, assim, né? Porque, eu falei, eu fui passear e tal, a gente tinha comprado quase nada mesmo, a gente tava querendo comprar de uma vez, tava mais próximo. Até minha roupa e tal, assim, de vestido, camisola, sandália, essas partes íntimas, tudo foi comprado. Minha mãe comprou tudo. Não faltou nada. Banheira, tudo foi comprado. Brinquinho, tiarinha, tudo foi comprado pra minha filha. Pulseirinha, tudo, chupeta, tudo. Foi comprado pra minha filha. Só porque nessas coisas não pode usar. Quando é bebê assim prematuro, não pode usar essas coisinhas, né?
Beleza, pronto. E lá também todo mundo legal, as outras meninas de quarto, tudo legal uns com os outros, nós cuidando uns dos outros. Que a gente, quando a gente ia levantar, antes de chegar na mãe canguru, a gente ia levantar para ir amamentar, a gente chamava uma ou outra. Por exemplo, se tivesse uma dormindo, a gente ia acordar, entendeu? Era para ir todo mundo dormir. A gente tinha que, porque não podia deixar nenhuma mãe para trás, porque não podia ficar bebê sem amamentar. A filhinha da colega não podia ficar sem amamentação. Então a gente tinha esse dever, essa obrigação de chamar uma ou outra, entendeu? Era isso aí, a gente cuidava um do outro nesse sentido, e tudo se apoiava, a gente se amarra assim lá, nós como mãe mesmo, né? Todo mundo assim. É bom, assim, por esse lado eu amei também. E os cuidados das metas, tudo bem legalzinho, tudo conversa com a gente bem direitinho, todo mundo bem legalzinho mesmo. E não faltou nada, dinheiro, tudo, andava com dinheiro, quando sentia fome, aí às vezes eu descia para comprar alguma coisa. E pronto. Quando foi nessa fase lá no quarto, a mãe canguru, que era para pegar peso, e eu com medo da minha filha não pegar peso. Aí toda vez quando eu ia pro banheiro, tinha aí no corredor, tinha uma imagem, Nossa Senhora, não lembro se era Nossa Senhora das Graças. Sei que eu me lembro que é uma imagem branca, com um manto azul, claro, se não me engano. Mais ou menos assim, era uma imagem que tinha azul e branco. Aí, gente, quando eu passava para ir pro banheiro, quando eu ia passando pela essa imagem, eu sentia assim um consolo, assim, um conforto, uma paz, uma claridade, assim, uma certeza que tudo vai dar certo, que tá dando certo, que é uma paz, não sei nem explicar. Aí eu digo, gente, aí eu voltava um pouquinho assim, aí virava para mais de frente, bem com frente, né, e fazia assim, o sinal da cruz. Mas a agonia era tão assim, a agitação, a aflição, os medos, assim, que eu não conseguia rezar, eu não conseguia, não sei como era aquilo, eu não conseguia, mas eu conseguia pedir. A única coisa que eu sou a mãezinha, eu ainda conseguia dizer, minha mãezinha, nos ajude, ajuda minha filha, ajude nós. Quando eu conseguia assim no coração dizer, né, assim. Pronto, toda vez era assim. Pronto, até que graças a Deus ela tomou lá banho de luz, para poder a luz não vir para a visão que ali cega. Não pode, a criança não pode ver a luz não pode, os olhos não podem sentir a luz. Aí botava uma venda bem grossa mesmo assim em cima dos olhos. E ela já com a mãozinha já tirava, assim, ela se agoniava. Até quando botava essa vendinha nos olhos, ela se agoniava, gente, ela não gostava não. Aí, até que a médica viu aquela agonia que ela não estava deixando, ela não gostou mesmo de jeito nenhum, ela não conseguia ficar muito tempo parada com aquilo no rosto não. E mesmo eu segurando, mas ela virando a cabecinha e esfregando a mãozinha nos olhos e no rostinho, nem nos olhos, assim, do ladinho, assim, na frontezinha, né? E com a cabecinha moricando para um lado para o outro, porque eu com medo de judiar, eu não podia apertar, não podia segurar com mais firmeza, que eu tinha medo, assim, de estar machucando, né? Aí a médica disse, pronto, ela já tomou, aí vou ver aqui se já dá para suspender. Ela veio lá, não sei como é que ela veio lá, como é que ela se conhece. Aí ela disse, vamos fazer assim, você vai levar ela para a janela de manhãzinha para tomar o banho de sol, o sol que vai entrar pela janela. Lá mesmo do apartamento, lá no quarto que nós estávamos, né? Que não sei que andar que nós estávamos, não sei se era no 10º, não sei nem que andar era. Aí eu digo, tá certo, tá bom. Pronto, todo dia de manhãzinha fazia isso. Aí ela foi pegando peso, porque ela nasceu, gente, com 1,9 kg. E ela foi pegando peso, a médica foi vendo, né, que ela estava evoluindo e tudo mais. Até que chegou o dia de dar alta a ela. E até aí, gente, eu não tinha uma roupa pra ela, assim, uma camisetinha, uma blusinha, não tinha. Esse tempo tudo era só de fraldinha. E sem sapatinho, sem nada, só de fraldinha mesmo. Até que chegou o dia da alta. Eu digo, meu Deus, já que eu não conheço ninguém, não sei de nada, não tenho número de telefone de ninguém, de nada, não sei como é que eu vou fazer quando eu for sair daqui. Aí foi outra preocupação. Beleza, quando ela me deu a alta, eu peguei as papeladas, tudo mais. Que vim e para botar no armáriozinho que fica do lado da cama. Tipo um armáriozinho, tipo um criado mútuo chama, né? Uma enfermeira perguntou quem é de Mirandiba aqui. Nome fulano de tal, disse meu nome, né? Aí eu levantei a mão, que era eu, né? Isso aqui tem um rapaz aqui procurando por você. Aí ele disse que tinha ido, porque o meu tio, ele já faleceu, esse tio meu, Gonzaga, tinha pedido para ele ir lá, saber o que é que eu tava precisando, né? Se eu tava precisando de alguma coisa,
E tal. A minha filha, no caso. A minha filha acabou de receber alta. E nós queremos ir para casa agora. Ele disse, pois pronto, beleza. Pois você arruma as suas coisas, viu? Arruma suas coisas, arruma sua filhinha. Quando for 11 horas, aí você desça e me espere embaixo, aqui na frente aqui do IMIP mesmo. Lá tem um banquinho lá, tem um bocado de árvore lá, tem uma sombrinha boa, você pode me esperar lá, que 11 horas, me espere. Assim foi. Aí eu voltei, fui tomar banho e pensando, meu Deus do céu, eu vou tomar banho, eu sei minha filha, mas eu olhar minha filha sem nada, gente, sem nada, sem uma manta, sem um coreiro, sem nada, uma fralda de pano, sem nada. Digo, meu Deus, eu olhar minha filha só com a fralda, descalcinha, sem nada. Eu digo, já sei, vou procurar aqui a menina. Eu disse, ei moça, escute, aqui eles não dão roupa para recém-nascido não, porque assim, ó, minha filha, eu não tive a minha filha, agora recebi alta, só porque a roupa dela voltou. Aí ela, mas eu vou ver o que eu vou arrumar para você aqui. Aí ela foi e chegou com 2 camisetinhas, blusetinha e 2 mantas. E passei uma fralda de pano e como é que chama? Coeiro, né? Um coeiro. Aí, pronto, foi quando eu consegui enrolar ela. Aí foi que eu trouxe ela enroladinha. Aí deu certo. Mas eu quero dizer a vocês assim, gente, que tudo isso é uma experiência que a gente tem, com assim, coisas que pra gente é impossível. Mas pra Deus não é impossível. Tipo, aquela paz que eu precisava. Na terra, quem quer me dar? Aqui na terra, quem que dá a gente? Ninguém, gente. Ninguém dá a paz que a gente precisa. Não. E se der, é uma paz enganosa. É uma paz que ali é passageira, vai passar. E quando passar, muitas vezes, vai ser, vamos dizer assim, vai ter efeitos contrários, vai ter efeitos má, né? Que ali vai puxar para coisas mais erradas cada vez mais. Que é as falsas paz, né? Dependendo de que situação, dependendo de que lugar esteja. Eu estou falando sobre a situação no geral, não só assim dentro de um hospital, numa parte de doença, mas também pode ser também em outras áreas. Tipo, a gente pode derramar muita lágrima, pode. A gente pode sofrer um pouco, pode. Mas não aquele sofrimento que vai tornar uma coisa ser assim, insuportável, né? Pode ser um sofrimento que a gente vai suportar. É uma coisa que é suportável, uma coisa que vai ter solução, uma coisa que vai ser vitorioso. Pois é isso aí que eu quero dizer a vocês, que eu tive essas experiências no nascimento da minha filha, né? E hoje, gente, tá uma moçona.